poderiam falar um pouco sobre o grande aumento no número de transtornos alimentares e a sua maior causa? Olha, eu não sei exatamente as estatísticas, se existe um aumento na incidência de transtornos alimentares. Não é incomum pegar pacientes com os transtornos alimentares na clínica. Também existe sempre uma sobreposição comum de sintomas, então o paciente ele tem um transtorno alimentar, mas também tem transtorno de ansiedade, ou muitas vezes tem toque, ou muitas vezes tem depressão, ou muitas vezes tem TDAH. Transtorno alimentar, na minha experiência, nunca vem sozinho. É muito difícil você pegar um transtorno puro, você pegar o paciente puro, principalmente quando é transtorno alimentar. Normalmente tem algum outro transtorno que por vezes você trata e diminui o comportamento alimentar também. Mas eu já peguei muito paciente com transtorno alimentar, cara, de assim, comer 10 fatias de pizza, 11, o estômago mecanicamente estava dolorido, não suportava mais e a pessoa continuava colocando aquilo para dentro. Não sei o que poderia levar a uma suposto aumento de prevalência, de incidência, mas muito provavelmente o contexto de comidas hiperpalatáveis, eventualmente, um contexto de ansiedade, muita gente ganhou peso, por exemplo, na pandemia, ou seja, aumentou o comportamento de ingerir alimentos, por vezes pela diminuição de repertório de comportamento, então não jogava mais futebol, não saía mais, não sei o que, começou a direcionar para o alimento. Mas os transtornos em geral estão aumentando por causa dessa questão do desenvolvimento tecnológico, propiciando outras questões que a gente comentou. Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente fala de transtornos alimentares, a gente está falando de vários transtornos, no mínimo de 3. Né? Um é a compulsão alimentar, a bulimia, a anorexia. Eles têm mecanismos comportamentais diferentes, né? Nem sempre são os mesmos mecanismos. Então, por exemplo, você pode ter um cara que tem compulsão alimentar, mas não é bulímico. Você pode ter um cara que tem compulsão alimentar e bulímico. Ou seja, o cara só tem bulimia. É o que ele tem uma estratégia de compensatória. Isso, ele vomita. Ele vomita, ou faz exercício, ou toma remédios anoréxicos, né? Ele vai ter uma compensação. E a gente tem o anoréxico. Né? E é interessante isso quando você olha, por exemplo, tem um mecanismo na anorexia que passa desapercebido por muitos teóricos. Eu nunca vi ninguém falando isso no livro, mas na clínica eu vi pra caramba. A gente geralmente, quando fala de anorexia, a gente fala de distorção corporal, né? Que a pessoa está sempre se vendo... até um transtorno, né? Dismórfico corporal. Mas esse caso, essa distorção corporal faz com que a pessoa, mesmo muito magra, continue se vendo gorda, né? E muitas pessoas colocam nessa distorção perceptiva a causa da anorexia. Mas a anorexia, ela tem um mecanismo mais complexo. A primeira coisa é que ela é mais comum na adolescência. A segunda coisa é que ela está ligada a ela está ligada a um contexto ambiental de exigências muito grandes. Né? A segunda coisa é que isso gera uma percepção de baixa eficácia, tanto de baixa eficácia social como baixa eficácia da vida. E aí, num determinado momento, ela adota essa visão, digamos assim, estética, e ela começa a fazer jejuns, certo? Jejuns muito grandes. Quando ela faz jejum, ela passa fome. Quando ela consegue superar a fome, ela tem um reforço positivo por conta da eficiência que funcionou. Ela é melhor que os outros. Ela consegue fazer uma coisa que ninguém faz. Isso vai perpetuando o comportamento dela. Certo? Então, na verdade, passar fome é um componente importante na anorexia, porque ela faz você se sentir mais eficaz, mais eficiente, mais poderoso diante daquele pulso. Por isso que o pior inimigo de um anoréxico é o psicoterapeuta. Se o psicoterapeuta quiser interferir diretamente no comportamento alimentar, ele primeiro tem que melhorar a percepção de autoeficácia dessa pessoa, melhorar a autorreferência dela. Que complexo que é, né? E é curioso porque a manifestação na adolescência com o pico, o adolescente ele é muito suscetível, isso tem bons estudos mostrando, à opinião dos pares. Se você pegar um adolescente e colocar jogar videogame, e tem estudos que fazem isso, você bota o adolescente jogar videogame, e você bota um fone de ouvido nele, ele tá jogando um jogo de carrinho, e você coloca um outro adolescente falando, cara, acelera, vai mais rápido, rampa, ele vai. Ele o adulto não influenciável. Muito influenciável a opinião dos pares e com muito pouca capacidade de avaliar risco. Exato.
Então, se eventualmente o adolescente está num contexto onde as pessoas estão pressionando ele... O contexto pode estar aqui. Pode estar aí, pode estar nos amigos. O trabalho, às vezes está estudando para modelo, sei lá. Padrões estéticos inatingíveis, editados. Exato. Mas veja só o padrão. Você botar essa camiseta bonitinha não era porque você queria ficar feio. É porque você está obedecendo um padrão estético. Padrão estético, todos nós queremos, sei lá, ser bonito, forte. A vaidade é importante para a saúde. Essa é uma coisa que a gente tem que dizer. Nesse caso, não é só a vaidade que está contando. Nesse caso, tem um elemento adicional, que é esse elemento de baixa percepção de eficácia e um comportamento que, de certa forma, alimenta isso. Faz ele se sentir extremamente eficaz. E aí, o adolescente, a pessoa, ele se foca nesse comportamento como, digamos assim, a tábua de salvação dele, porque é onde ele se sente confortável, se sente eficaz, onde ele consegue criar uma autorreferência. Numa época que a produção da autorreferência é muito importante. Né? Essa hipersocialização do adolescente, ela está ligada também à maneira como ele vai construindo uma percepção dele mesmo. Eu costumo dizer assim que a personalidade ela vai se formando da infância até a adolescência. Na adolescência a gente tem a identidade, que é quando você vai efetivamente valorizar determinados aspectos e vai se identificar com eles. Música, roupa, skate, surf, futebol, drogas. videogame, drogas. Ele tem as coisas ruins, entendi. Eu só tô de camisa porque a sociedade não me permite vir nu ainda. Imagina a gente ter que fazer um podcast com nu. Não ter mais sócios. Newcast. Por que você não lança esse, velho? Newcast. Newcast, pô. Daí só põe as tarjas, os caras isso. Mas o na galeta. convidado tem que estar no também. Tá nu também, isso. Isso. Vai bombar. Newcast. E daí já tem todo a parte por trás, né? Patrocínio No do sentido Nubank. de patrocínio do Por que Nubank. você não faz isso em vez de... E o cara é nu de nu. Por que você não faz isso em vez de do OnlyFans? Aí ele gostou, Carol. Cara, eu assisti, eu vou uma parada bizarra aqui, um pouco fugindo de todos os assuntos intelectuais que conversamos, cara. Tem um podcast gringo, cara, que chamava, acho que era Bangcast, pô, que o host era um ex-ator pornô, e esse podcast ele entrevistava só pessoas da indústria pornô, e no final de toda entrevista eles transam e gravam, e é isso. Eu não vou transar agora. Você é bizarro, deve estar relaxado porque tu já viu uma vez aqui e não aconteceu. Já viu uma vez aqui e não aconteceu. Essa é a primeira vez. Cara, é mais bizarro, velho. Tipo, Caralho, velho. olha a sacada, pô, do cara. Tipo, cara, Olha a sacada de calça. olha a sacada. Olha a sacada. Pô, de nu aqui basta o grosé. Vim surfando nessa cadeira só pra pedir pra você se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo.